Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou trazer aqui para esse espaço para conversar mais uma mulher sustentável, a conselheira Lilian Martins, do TCE do Piauí. Isso mesmo. Eu, nessa trajetória, né, do Mulheres Sustentáveis, do podcast que vocês estão podendo conferir, já chegou aqui, vou chamá-la para estarmos juntas. Olá! Oi, Geisa, você estava falando e eu acabei entrando sem ser convidada, mas por favor, pode continuar sua fala. Imagina, Oi, imagina, na verdade é muito melhor falar com a convidada na sala, né? prazer muito grande, viu? Prazer estar com você. Lilian, eu agora estou te conhecendo, né? A gente conversou por telefone, mas quem me contou um pouco sobre o seu trabalho, a sua trajetória, foi uma amiga em comum, a Tereza Vilac, Lá, é, a uma G1, da GU, uma guerreira aí também, né, dessa pauta da sustentabilidade. E quando eu já tinha em mãos o manual do TCE, do PLS, na verdade, a gente, é, quando vai estudar, né, o que é essa temática da sustentabilidade nos órgãos públicos, é sempre bom estar acessando todos os documentos possíveis. Então, assim, indiretamente eu já conheci um pouquinho do trabalho, desse trabalho específico, mas na verdade a gente vai falar aqui muito mais do que ele, né? Muito mais sobre vida e trajetória. E o objetivo desse espaço, que na verdade começa aqui nessa nossa live no Instagram, mas depois migra para o podcast Mulheres Sustentáveis, ficando aí em todas as plataformas de áudio, é falar um pouquinho de trajetórias de mulheres que estão aí na luta pela sustentabilidade, né? Quais são as características, quais são as percepções, o que as mobiliza e as motiva, e principalmente o que faz com que elas inspirem outras mulheres e homens a também entrar nessa pauta. Então, Lilian, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, assim, né? Você hoje está presidente do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, mas tem uma longa trajetória aí que vai poder compartilhar um pouquinho com a gente. Me conta, na sua opinião, hoje, qual é o maior desafio quando a gente fala desse tema da sustentabilidade? Geisa, primeiro assim, lhe parabenizar pela iniciativa, eu acho que é fundamental, acho que o trabalho que você está fazendo acaba sendo um pouco não só de demonstrar, mas de sensibilizar a população para essa causa da sustentabilidade, e em especial em relação às mulheres, né? Mulheres sustentáveis. Então, eu fiquei muito feliz quando eu vi o convite, porque o tema tratava de um assunto assim, que chega a ser uma preocupação e que é um assunto que eu sou muito entusiasmada a respeito desse assunto. Na realidade, eu diria que o maior desafio, eu imagino que ainda seja a internalização da sustentabilidade, do que é sustentabilidade, porque, veja bem, desde a década de 70 que se fala um pouco sobre a sustentabilidade, e é um termo que acabou sendo muito discutido e, em alguns momentos, se tornou meio que chato. Por quê? Porque ele virou um assunto assim estagnado, mal entendido, e que as pessoas acabam levando por um viés, às vezes querendo um resultado muito rápido, e aí diz, mas isso não vai dar em nada, tal. Então, eu acho que o desafio hoje é você conseguir sensibilizar as pessoas, porque, às vezes, as falsas estratégias de marketing que são usadas, às vezes, as dificuldades que se encontram normalmente, culturalmente, que ainda infelizmente, está falando agora, em 2021, desse aspecto, mas que eu ainda acho mais difícil, por incrível que pareça. Porque, normalmente, às vezes, as pessoas falam com uma certa ironia, eu sinto, às vezes, até uma certa ironia, coisa assim, fulano é verde, fulano defende a sustentabilidade, como se ela defendesse, como se fosse uma coisa dela, como se aquilo não me dissesse respeito. Então, esse é um assunto que chega a um aspecto que ainda me incomoda, é o fato de não termos conseguido sensibilizar a população para a causa da sua importância, até porque normalmente é a médio e longo prazo. Então, esse é o aspecto que eu ainda acho mais difícil.
E é uma questão que tem a ver com responsabilidade, né? Se entender nesse mundo complexo, difícil, dinâmico e saber qual é a parte que cabe, seja pessoalmente, institucionalmente, no trabalho, no dia a dia, em transformar aquela realidade, né? Que para muitas pessoas, as pessoas sempre agem assim como se a realidade fosse algo que tivesse dado e que a gente tivesse simplesmente que vivê-la. Só que não, né? Só que não, né? Esse aí, então, inclusive, diz assim, mas o que é realmente que isso vai mudar na minha vida? O que que isso... Eles, às vezes, assim, olha, quando às vezes, eu explicando para algumas pessoas do que eu digo, você gosta de um ambiente bom, o que que você gosta de fazer? Você quer reconstruir uma imagem junto comigo a respeito da sustentabilidade? E aí eu começo, o que que seria, afinal, isso? Depende de você. Você gosta de conforto? Você gosta de sua empresa, de uma boa comida, de viajar, de fazer compras, de estar num lugar limpo, seguro, num ambiente planejado, com inteligência, etc, etc. Bom, pois tudo isso é sustentabilidade. Para você conseguir isso a longo prazo, isso é sustentabilidade. Aí fica meio assim, ah, não, mas não é isso não. Acho que as coisas têm que continuar como se... Ah, mas até agora não teve tudo bem, entre aspas. É continuar do jeito que está. É um certo comodismo de não imaginar o que isso, digamos assim, que essa falta de consciência, como ela pode evoluir, como pode fazer mal às futuras gerações. Então, a falta dessa compreensão, e que aqui eu não coloco, não existem culpados, eu acho só o seguinte, que se você não consegue sensibilizar uma pessoa para se engajar, não significa que ela não queira se engajar, às vezes ela não tem a consciência. Agora, se você me pergunta como é que seria, não existe uma fórmula, na realidade não existe uma fórmula, porque normalmente a sustentabilidade acaba sendo muito um aspecto assim, ah, não tem nada para falar, então vamos falar de sustentabilidade, assim, como se fosse uma coisa pontual, como se fosse uma coisa, ah, agora nós vamos cuidar disso e tal, como assim, não fosse uma coisa estrutural também. Eu acho que isso precisa ser conscientizado e precisa ser colocado principalmente na administração pública. Eu não sei, eu tenho... Pronto, você pode falar assim. Sobre essa questão da sensibilização, na sua opinião, a pandemia ajudou a dar uma mexida assim, na estrutura, ajudou a ligar as consequências do que a gente está vendo à questão da sustentabilidade? Sem dúvida, eu acho que a luzinha amarela acendeu para boa parte da população. Eu digo que a grande maioria ficou se questionando muita coisa. Mas o que será isso? Por que que isso está acontecendo? E, além disso, se existe alguma coisa positiva, porque eu não vejo nada, não consigo ver nada de positivo, até a possibilidade de se mudar, de ser uma outra pessoa, e depois disso vamos mudar e tal, acaba os últimos, ou alguns acontecimentos, acabam demonstrando que não é bem assim. Eu acho que as pessoas, me parecem, não sei, aquela história do comodismo que eu falei inicialmente, o comodismo não significa estar bom, não. O comodismo é não querer sair daquela posição. Mesmo que aquela posição seja o mínimo necessário, não seja tão boa, mas assim, não querer se mexer, este fato de não querer se mexer. Mas eu tenho certeza que está mais do que claro que essa pandemia ela veio para também dar esse alerta. Eu acho que nós temos que estar muito mais atentos agora, e sem dúvida nenhuma, Geisa, isso aí vai mudar em muito. Eu tenho a impressão, se não noutros aspectos emocionais, ou aspectos mentais, espirituais, se não isso, mas pelo menos na população reconhecer que tem algo mais que ela acabou, de alguma forma, deixando de lado, mas que precisa ser tomado de conta, né? Não só para a sua vida, mas para a vida futura, dos seus filhos, das gerações futuras. Existe uma preocupação, por exemplo, assim, eu, desde jovem, eu comecei a me preocupar com isso quando falava em desperdício. Desperdício foi a primeira palavra-chave que eu, na época, nem sabia o que era. Assim, desperdício, para mim, não significava... Você evitar o desperdício não se traduzia em sustentabilidade. À medida que o tempo foi passando, é que você foi reconhecendo que podia fazer esse link de evitar desperdício e tantas outras coisas. Então, essa foi uma parte importante da minha vida, e que eu sempre tentei passar isso para as pessoas mais próximas,
do que significava isso. De gente, isso não pode ver. A gente não veio para essa vida a passeio, acho que a gente veio a serviço. E tem que ter alguma coisa a mais que a gente precisa fazer do que só essa disponibilidade toda que tem aí, vamos usar tudo do que der, do jeito que quer, da forma que quer, sem nenhuma consequência futura. Acho que causa e efeito tem que estar muito próximo. E lembrar sempre o seguinte, que mais do que qualquer legislação, ou do que qualquer coisa, é a gente pensar no resultado que certas atividades, mesmo individuais nossas, e aí tem muito isso, não adianta eu fazer porque o outro não faz, achar que mesmo aquele aspecto individual não tenha tanta importância. E tem, a gente percebe que tem sim, porque quando você começa de alguma forma a demonstrar para as outras pessoas, no mínimo elas vão questionar o que você está fazendo. Mas por que fulano está interessado nisso? Por que ela faz? Etc, etc. Então, eu vejo isso como um aspecto importante que essa pandemia pode ter deixado, ou vai deixar, essa meia conscientização de que as coisas não são totalmente alheias, nem estanques, e que a gente precisa estar alerta quanto a isso. Então, eu tive uma oportunidade muito boa de, enquanto jovem, estar fazendo trabalhos pontuais em relação ao aspecto, mas quando eu fui parlamentar, eu fui eleita deputada estadual, eu consegui, Geisa, e foi muito importante para mim, colocar em prática ou conseguir trazer para a legislação, porque assim, a gente sabe que a legislação não é tudo, mas ela é importante, principalmente na administração pública, né? Ela é muito importante. Às vezes você diz, não vou fazer porque não tem nada que me obrigue, né? E a gente sabe que é tudo, em termos de sustentabilidade, não há nada de competição, existe mais uma colaboração, etc. Mas se você não tiver fundamentado em algo mais, fica meio que solto. Embora isso não seja o suficiente, nem vá fazer com que as coisas mudem. Mas, enquanto parlamentar, eu tive a oportunidade de me envolver em vários projetos. Tive muitas leis aprovadas na área de sustentabilidade. Sim, eu abracei a causa da sustentabilidade no meu mandato, da saúde em especial, da saúde e da sustentabilidade, né, que acaba um pouco as duas se juntando, né? Se juntando, né? Então, assim, quando eu fiz, eu fiquei aqui, eu tive algumas iniciativas importantes, por exemplo, assim, a instalação de um juizado especial aqui no estado do Piauí, o primeiro juizado especial para a violência contra as mulheres, ela foi fruto de uma reivindicação nossa na Assembleia Legislativa. Claro que não era da nossa competência a instalação, seria do próprio Judiciário e do Governo do Estado, mas nós conseguimos sensibilizar tanto o Judiciário quanto o Governo do Estado para a importância de se instalar um juizado especial aqui, porque até então ela funcionava nos processos todos, eles eram o julgamento era numa vara de precatórios. Então, assim, isso aí em relação específica às mulheres. Também foi aprovada a questão, eu consegui aprovar a destinação de 50% do total das casas financiadas aqui no estado do Piauí, o Programa Habitacional do Estado, para as mulheres responsáveis pelo sustento familiar. E isso funciona muito bem. Consegui também, através do indicativo de projeto de lei, a criação de uma... Hoje é coordenadoria. Na época, nós propomos uma Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, do Estado do Piauí, que foi aprovada, foi um indicativo de projeto, foi aprovada na Assembleia, mas que não foi implantado no mesmo governo. Não deu tempo e o governo seguinte implantou como coordenadoria, mas isso assim, deu um impacto muito grande. Isso em relação às mulheres. Uma lei de enfrentamento ao bullying nas escolas, em especial para as crianças e para os adolescentes, em especial mulheres, mas de uma forma geral. Isso tudo é um pouco de sustentabilidade. Eu fui a autora da lei do ICMS ecológico aqui no estado do Piauí. Então, em 2008 ainda, eu fui autora dessa lei, eu propus, ela foi aprovada, e ele é um instrumento econômico de inteligência administrativa muito grande, se caracteriza principalmente pela intergovernamental. É um incentivo, não é uma recompensa, mas hoje o estado do Piauí, ele dispõe
parte do seu ICMS, um percentual do ICMS, para quem investe em políticas ambientais de cada um dos municípios. Nós temos 224 municípios aqui no estado, então isso veio agregar muito valor a cada um dos municípios. Isso foi importante, eu fui autora dessa lei. Também, ainda assim, que eu lembro que agora, tive um outro projeto aprovado importante, que foi um programa Rodovias Limpas. Eu me preocupava muito. Engraçado que isso não acontece mais hoje, porque hoje todo mundo anda em ônibus e veículos fechados, principalmente aqui no estado, com ar-condicionado, hoje é geral. Mas até em 2008, quando foi aprovado, tinha muitos veículos ainda que circulavam com vidro aberto. Então, você chupava laranja, principalmente para viajar. Você chupava laranja, jogava fora a casca de laranja, o bagaço ou o papel do sanduíche, enfim, qualquer coisa aqui. E nós conseguimos e fizemos uma campanha muito grande, assim, nos disponibilizamos de ficar realmente nos pontos específicos da cidade, aqui do estado, demonstrando a importância que era você dispor de locais próprios dentro dos ônibus, que as pessoas descartassem o lixo dentro. E tivemos um prazo inicial para que se adequasse os ônibus todos, se adequasse os transportes públicos de uma forma geral, intermunicipais, e que depois, a partir daí, se não compreendesse ou se não fizesse, eles seriam multados ou seriam penalizados pela administração pública. Então, eu tive várias iniciativas que foram importantes enquanto deputado estadual. E isso aí me deixou assim, cada vez mais certa de que o que eu estava fazendo, o que eu estou fazendo, era o que eu gostaria de ver no meu estado, na minha cidade, no meu local de trabalho, que é tudo o que a gente quer, que as coisas andem bem e trabalhar para um futuro melhor. Ou seja, o desenvolvimento sustentável significa exatamente isso, é você fazer com inteligência tudo, mas que possa prever. Eu acho que não há uma incompatibilidade entre desenvolvimento e sustentabilidade, como muitos querem fazer crer. Eu acho que existe aspectos importantes que você pode trabalhar, mas diz assim, ou desenvolve ou trata de sustentabilidade. Não dá para fazer as duas coisas. Então, isso ainda é um discurso que, por incrível que pareça, ainda é muito comum, né, de você ouvir. Você fica triste com isso, mas você compreende, porque as pessoas realmente ainda não têm esse amadurecimento, ou não estão sensibilizadas devidamente para a causa. Eu acabei falando demais, né? Imagina! Na verdade, é muito interessante, né? Ver que a preocupação com essa questão do ambiente, né? Quando a senhora traz, por exemplo, o tema do ônibus, a questão do espaço estar limpo, das pessoas terem onde jogar o lixo e aí ter um processo de conscientização, porque não adianta ter só lixeira ali, então tem todo um passo a passo que precisa ser dado e que a legislação certamente pode ajudar a impulsionar isso, né? Gerar um movimento e a exigência de. No Tribunal de Contas, eu queria que você contasse um pouquinho sobre o desafio. Existe assim, na administração pública, de uma maneira geral, um medo do Tribunal de Contas e uma desculpa também de não fazer por conta do que o Tribunal de Contas vai achar. E aí, quando a gente fala da questão da sustentabilidade, nos debates que a gente tem participado, eu percebo muito que os tribunais de contas, o Tribunal de Contas da União faz parte do movimento lá do legislativo, né, da rede legislativa sustentável, e com várias iniciativas super importantes. O Tribunal de Contas do Estado do Rio também tem várias iniciativas, o Plano de Logística Sustentável, que é o nosso instrumento, né, como órgão público, para poder implementar a sustentabilidade nas atividades diárias da administração. Então, assim, tem muita coisa acontecendo. Então, assim, não é para ter medo, pelo contrário, é para olhar e puxar e começar a fazer. Mas eu queria que a senhora falasse um pouquinho dessa questão, assim, porque eu acho interessante, né, abordar isso. Pois é, importante sim. Geisa, na realidade, eu fui desafiada no Tribunal de Contas, desde que assumi, eu já tenho mais de 9 anos lá no Tribunal de Contas, e desde que assumi, assuntos, aspectos pontuais, ações individuais são realizadas, são feitas cada vez mais, mas sem uma sistemática, assim, sem nada tão talvez baseado no normativo, né? Uhum. Só que eu fui desafiada pelo professor Juarez de Freitas. Eu era presidente da Comissão de Meio Ambiente do Instituto Rui Barbosa, que é o nosso órgão de conhecimento, o órgão nacional dos Tribunais de Contas. Eu presidi uma comissão lá. Ele disse, conselheira, por que vocês não fazem? Lá no Piauí, já que tem
você que trata o assunto, que gosta do assunto, que é uma pessoa engajada, por que vocês não fazem um manual de um plano de logística sustentável, até como forma de demonstrar para os outros tribunais? Porque, da mesma forma, eu acredito que os outros tribunais também têm algumas ações pontuais. Vamos tirar copo descartável, vamos não sei o quê, mas não tem um trabalho de, digamos assim, de metas, um trabalho com indicadores para mostrar era assim, está assim, o que nós ganhamos com isso, porque o plano de logística ele é um ganha-ganha, na realidade. E aí ele disse assim, o desafio que Vossa Excelência cabe protagonizando um manual nesse estilo. E aí eu me senti desafiada e resolvi, junto com o tribunal, que acho que esse foi um trabalho em equipe muito grande do Tribunal de Contas. Não, eu só comandei, coordenei todo o grupo, mas éramos um grupo grande de 11 pessoas. Fizemos por quê? Porque era importante termos de áreas específicas de cada um do tribunal, da área administrativa, da área final, da fiscalização, da área do Estado, da área dos municípios, de regimes próprios de previdência, em várias áreas. Nos juntamos, tecnologia da informação, engenharia, nos juntamos e trabalhamos durante mais de um ano, eu lhe digo assim, por aquilo que pareça, nesse plano, porque nós não queríamos que fosse assim nada teórico, uma coisa teórica para guardar, mas que fosse fácil, nós nos sentíssemos à vontade para depois utilizar aquele manual para fazer um plano real de logística. E fizemos isso, apresentamos no congresso em Fortaleza, um congresso muito importante, o professor Juarez estava lá, ficou bobo até, disse, olha, muito bem, foi bom, então foi desafiado. Estava lá o nosso presidente de então, também do Instituto Rui Barbosa, que era o conselheiro Sebastião Alves, ele é do conselheiro do Tribunal de Contas de Minas Gerais, e fizemos esse trabalho. Foi muito importante, foi fundamental, porque muitos estados, porque a gente sabe, existem vários estados hoje que têm inúmeras iniciativas, mas assim, formalizado, organizado, e na administração pública precisa disso, não como forma só de teoria, porque assim, não adianta que se você deixar só daquela forma também, não pode ser só o compêndio e guardar, vamos guardar aquilo ali. Não, não é. Realmente é para orientar. Então, no primeiro, nesse sentido, é que nós fizemos esse manual, fiquei muito satisfeita com o resultado dele, e está inclusive no site lá do Instituto, outros sites, muita gente pede, foi isso que a Tereza querida, né, lá da AGU, ela viu e gostou muito, porque tem um grande diferencial esse nosso manual, de todos os outros que até então nós tínhamos, ouvíamos, porque ninguém inventa muito a roda, né, na verdade, né, gente? Você está sempre pegando experiências de algum lugar, e nós tivemos todo esse cuidado do controle externo, do Tribunal de Contas como controle externo, de estar bem orientado nesse sentido. E foi exatamente que nesse manual nós dispuséssemos, fizéssemos o link entre a logística sustentável e os ODS, os 17 ODS. Então, isso foi fundamental. Por quê? Porque hoje nós temos esses 17 ODS e você imagina, não inventaram esses ODS aí, a ONU inventou, mas isso está escrito aonde? Tudo está na Constituição. E nesse manual nós colocamos exatamente isso. Olha, o ODS 1, que trata exatamente de erradicação da pobreza, ele está previsto onde? Nos artigos tais da Constituição Federal. O ODS 2, que se trata da erradicação da fome, da mesma forma. Especificamente, pronto, exatamente. Então nós temos todo esse cuidado. E esse foi um trabalho que foi o grande diferencial de até então, porque todo mundo tinha mais ou menos alguma coisa nesse sentido, mas não fazia esse link. E hoje nós fazemos, por exemplo, o 16, que é o mais importante em relação aos tribunais de contas, que é a paz, justiça e instituições eficazes, né, que trata muito do Tribunal de Contas, das parcerias pelas metas, que é o 17. Então, quando fizemos isso ficou um trabalho muito bacana. Eu gostei, ficou assim muito bacana. A partir dele, nós tínhamos assim uma luz, ali foi só um norte, uma diretriz, para cada tribunal, cada órgão público que quisesse, pudesse de alguma forma utilizá-lo, claro, adaptando à sua realidade, porque isso aí a gente sabe que cada caso é um caso e precisa, foram coisas gerais, mas esse aspecto específico de utilização dos ODS, que é exatamente essa finalidade. Porque fica muito, essa agenda 2030, que a gente tem que cumprir de 2015 até 2030, ficava um negócio meio sempre à parte. E importante que hoje,
tudo no Tribunal de Contas do Piauí, tudo que você vai fazer, tudo que você vai adquirir, a gente tem que saber onde é que está. Nós estamos onde aqui desses ODS? Onde é que nós estamos aqui? Para, de alguma forma, tentar viabilizar. E o outro aspecto assim, também fundamental, Geise, da nossa iniciativa de fazer esse manual foi exatamente mostrar para as pessoas que os tribunais, como órgão de controle externo, como controladores, fiscalizadores, também fiscalizadores do controle social, eles precisariam se adequar. Então, é muito fácil eu ficar cobrando dos meus jurisdicionados determinados aspectos de lixo, determinados aspectos de energia, de digamos assim, da melhoria como um todo em relação à sustentabilidade, se nós deixávamos a desejar no tribunal. Então, esse foi o aspecto que nos chamou muita atenção. E estamos numa fase, eu diria assim, muito inicial. Inicial por quê? Porque nós estamos trabalhando cada um desses aspectos, mas estamos vendo assim, não é só dizer que... Eu fico muito preocupado quando acho que a questão da sustentabilidade é só o copo descartável. Ah, não, agora não vamos tirar o copo descartável. Não é só isso. Tá bom, é ótimo, mas o que isso se reveste em benefício? Nós estamos sempre controlando qual benefício. O que é mais benefício em relação à sustentabilidade, em relação às ações que eu tomo, o que eu faço? Então, vendo esse aspecto, é que o tribunal precisa, e esse foi o nosso cuidado, está precisando se adequar para poder cobrar de forma assim, mais legitimada para os nossos jurisdicionados. Esse foi fundamental, que aí não fica jogando, mas vocês estão cobrando, mas também não fazem isso, não tem isso, não, entendeu? Então, precisou nos legitimar. E o que é interessante, né, justamente a relação entre os ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e a Constituição, porque esse é um ponto que talvez seja um dos mais desafiadores, né? As pessoas olham os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e acham uma coisa tão inalcançável, tão difícil, e tudo que foi pregado desde o início do lançamento dessa agenda foi a ideia de que para que ela pudesse em 2030 estar assim com vários tiques, né, em alguns pontos pelo menos cobertos, era necessário que se mobilizassem pessoas, as instituições, governos, enfim, tudo tivesse alinhado e conhecendo isso. E um dos maiores desafios, na verdade, é exatamente conhecer o que são os ODS e como é que eles se conectam com cada instituição, né? Então, é um exercício diário e permanente. Ela é fundamental, não é só é uma obrigação nossa agora. Os ODS eles não podem ficar uma parte de nada, eles passam a ser obrigação mesmo. Então, é fundamental que a gente tenha sempre em mente, ou veja sempre as ações, as atividades, as metas em função, harmonizado com o ODS. Porque, em último caso, é o que vai realmente levar à mudança de quadro. Dentro das políticas públicas, é o que vai levar à mudança de quadro. Por exemplo, erradicar a pobreza, erradicar a fome. Assim, claro, ninguém vai imaginar que eu vou fazer isso e amanhã erradico, né? Porque esse é um processo. Mas, assim, estarmos antenados e harmonizados com os ODS, são fundamentais. E nesse ponto específico, a gente está na década da ação agora, né? Quer dizer, de 2021 até 2030 é o momento de botar em prática justamente o que precisa ser feito para que a gente atinja esses objetivos, etc. Como é que tem sido esse processo, né, de internalização, uma vez que foi feito o guia, depois o plano em si, como é que tem sido esse processo? Pois é, eu acho que nesse momento nós ficamos um pouco prejudicados, porque o nosso, inclusive, esse primeiro momento era até 2023. Porque nós colocamos o PLS, a sustentabilidade, no nosso planejamento estratégico, a gente acha que é estruturante, né? Acaba sendo estruturante, ele não pode ser só... Mas, realmente, o ano de 2020, que nós precisaríamos avançar muito mais, e ainda agora, no ano de 2021, pelo menos nesse primeiro semestre, é o que a gente está imaginando ou somando, com a possibilidade do segundo semestre ser diferente. Então, houve realmente uma redução, ou diríamos assim, uma parada. E eu digo por quê? Não é só pela questão do afastamento, não é só pela questão de você
fazer trabalho remoto, e nós fazemos muito remoto, fazemos presencial e remoto ao mesmo tempo. Em relação aos processos, andamos muito bem, não ficou nada a desejar, tal. Mas em relação à sustentabilidade, porque vieram outras prioridades, e outras prioridades que foi exatamente a questão da pandemia, de comissão específica para tratar dos vários aspectos relacionados a essa pandemia, de licitações, de contratos, e agora de vacinação, e de estar fiscalizando, ou seja, a exemplo de outros tribunais, nós também nos engajamos muito nesse momento. Então, não temos perna, nem braços, assim, para manter as duas situações. Então, as coisas continuam acontecendo, mas continuam acontecendo, assim, de uma forma sem, eu diria, sem Fora do acelerador, né? exatamente, mas assim, sem estar muito. Eu gostaria que tivesse andado muito mais, não eu, né? Não todo mundo, gostaria que tivesse andado muito e que a gente já pudesse contar muita vantagem nesse momento, porque era exatamente de 2020 a nossa programação para esse plano, é 2020 a 2023, é exatamente 4 anos. E esses 2 primeiros anos estão um pouco deixando a desejar, nós somos atropelados por isso aí. Então, acredito que não seja prioridade, mas acabou que nós nos voltamos para outras coisas e tem muita coisa assim que hoje a gente está trabalhando que em condições normais não trabalharia, seria o aspecto da sustentabilidade. Mas a gente não perde um pouco o foco, fica um pouco de olho, mas eu confesso que prejudicou muito o trabalho do tribunal. Mas também muita coisa vai mudar, né? Quer dizer, já mudou por conta da pandemia, algumas se consolidarão, outras vão ser abandonadas tão logo seja possível, o presencial também se fortalecer, mas assim, a gente viu uma mudança muito rápida nas instituições de uma maneira geral, principalmente nessa questão da digitalização, né? Da obrigatoriedade de todo mundo estar junto lá, fazendo uso de várias ferramentas que existiam, estava ali nas prateleiras, nas gavetas, mas não eram de uso comum, diário de todo mundo. Né? Verdade. Nós tivemos que andar trocando o pneu do carro e andando, né? Foi trocando o pneu do carro e andando de qualquer jeito. O certo é que hoje o nosso Tribunal de Contas ele já estava se preparando para isso. Ele totalmente, nós não temos nenhum processo físico mais no Tribunal de Contas. Está terminando, acho que tem muito pouco por digitalizar, né? Os processos, como todos, são todos eletrônicos e isso já ajuda muito a questão dos papéis, daquela ruma de papel que a gente usava. Então, nesse sentido, realmente houve uma mudança muito grande. Eu não sei até que ponto, eu acho que vai precisar ser feita uma grande avaliação, sabe, Geis, assim, em relação a essa questão do trabalho remoto, porque tem muitos aspectos que, como nós aprendemos trocando o pneu do carro, e eu disse, eu era uma nativa analógica, de repente eu virei uma nativa digital em função da necessidade, né? A necessidade te obriga, e hoje eu entro em tudo quanto é plataforma, e vamos, nossas sessões são todas, até agora, são todas virtuais e tal, mas eu sei que nós precisamos depois, quando houver a possibilidade, dar uma sentada para reavaliar tudo isso, assim, não vai ser não, vai permanecer assim ou vai permanecer tudo como era. Então, tem vários aspectos, números variáveis a serem, porque aí tem toda a questão pessoal, a questão afetiva, tem inúmeros outros aspectos que precisam ser. Eu até vi um artigo aí de uma empresa, eu não lembro mais que empresa era, ele falando das dificuldades que no primeiro momento pensou, todo mundo falando, agora vai ser tudo através do virtual, os escritórios vão fechar suas sedes. Não é bem assim, porque tem muita coisa para acontecer ainda, e precisa, ou pelo menos precisa ser espalhada. E o Tribunal de Contas não é diferente, né? Assim, foi uma coisa, nós já tínhamos alguns trabalhos o pessoal fala teletrabalho, chamado teletrabalho, nós já tínhamos isso e aumentou muito, né? Agora nós temos produção, mas preciso ser revisto, muita coisa. Eu acho que estamos deixando a poeira sentar, né? Que ainda não está na fase, precisa vacinação, a questão da vacinação. Estamos sempre fazendo relatório do que está ocorrendo em relação ao estado do Piauí, em relação principalmente a Teresina, mas o estado como um todo. O certo é que nós hoje, lá no Tribunal de Contas, a gente sentiu a necessidade dessa harmonização toda, depois que passar, ou pelo menos mitigar um pouco os efeitos dessa pandemia,
e precisa rever muitos aspectos. Isso nós vamos rever sem dúvida, mas sempre com o viés, sempre tendo em mente a necessidade de verificar a sustentabilidade. E a questão da sensibilização, que você também perguntou, ela ficou muito prejudicada nesse momento, porque as lives continuam todas, né? Mas aí vem nova lei de licitações, aí vem a lei 173, que é a da pandemia, a lei complementar 173, e precisa de estudar muito, precisa saber como é que a gente faz, inúmeros questionamentos, consultas. Pedagogicamente, nós temos um trabalho pedagógico forte aqui no tribunal, porque já entendemos hoje que a função de fiscalizar e de controlar, ela passa muito pelo pedagógico, porque precisamos entender que não, as pessoas imaginam só, tem a má-fé sempre. Não, nem sempre. Às vezes tem o desconhecimento, tem a boa-fé, mas as coisas acontecem. Você sabe que não é fácil você pegar, por exemplo, o gestor com 1001 regras que tem aí, a lei de responsabilidade fiscal, os índices da educação, os índices da saúde. Então, as pessoas acham, você assume a prefeitura dessa, assume uma Câmara Municipal dessa, e acha que está pronto para administrar, e às vezes não se cerca dos cuidados com seus auxiliares, e acaba tendo muito problema. Então, nós também pensando nisso, principalmente nesse momento de dificuldade, mas como é que eu vou fazer, como é que eu vou mandar o documento para o Tribunal de Contas? Não, tudo isso foi um aspecto que acabou tomando no bom sentido o nosso tempo para esse tipo de assunto, e não viabilizamos essa sensibilização que era tão importante no primeiro momento. Então, hoje a gente já fala, mas eu ainda sinto isso. Por exemplo, eu não gosto, eu falei no início, eu gosto. A Lília vai falar, se eu falo qualquer coisa, ainda parte de algumas, assim, às vezes até de colega, na forma da brincadeira, mas naquela brincadeira eu sei que tem motivo. Você que cuida da sustentabilidade, você que se preocupa com a sustentabilidade, assim como se fosse uma preocupação única, né? Mas acontece ainda. Esse eu acho que é um dos momentos que são mais complicados quando se está numa posição em que a gente pega um tema, lidera entrega um resultado a partir daquele tema, e aí as pessoas colocam a gente como dona do tema. Então é com ela. Então ali, tá tudo, vai ali no departamento, vai ali que ela resolve. Ela que vai cuidar como se não fosse de todo mundo, né? Esse é um aspecto. Então, isso aí eu digo assim para ele, olha, mas eu também, assim, na brincadeira, eu tento, mas não dá para você, assim, até dá no dia a dia você dizer alguma coisa ou pontuar alguma coisa, mas é importante que tenha aquela sensibilização mesmo formal, para que a pessoa compreenda, e sempre assim, partindo realmente dos resultados, né? Você tem que ter o resultado, eu não vou... mas hoje nós temos toda a normatização do Tribunal de Contas, faz parte do nosso regimento isso, e eu não gosto de dizer assim, você tem que cumprir isso, você tem que cumprir. Embora em alguns momentos, e a gente faz isso muito com o gestor, e você se sinta obrigado a dizer isso. Mas não é esse, acho que é o melhor viés. Eu acho que o melhor viés realmente é você conseguir sensibilizar para a causa. E os tribunais de conta, mesmo que indiretamente, eles são espelhos assim, para a gestão, para os jurisdicionados. A gente influencia fortemente, como você disse, aí, fortemente a questão do lixo agora, que nós temos prazos que foram alterados agora com o novo marco legal do saneamento. Assim, no início, eles dizem... Você sabe o que eles diziam, os gestores? Eles já me disseram em algum momento, conselheira, mas esse negócio é importante mesmo. Olha, porque eu tenho tanta coisa. Eu tenho pagamento para fazer de pessoal, tem isso assim, tem isso assim. Eu não sei, será que isso é prioridade mesmo? Eu tenho que gastar tanto na saúde, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Então, eles também não têm essa segurança de que o próprio lixo ali não resolve ali um problema, mas não tem aquela noção geral, ou pelo menos não demonstram ter, né? Às vezes até sem má fé nenhuma. E isso é um trabalho que a gente está precisando também fazer, sabe? Além nosso, lá do tribunal, para além dos nossos servidores, que já tem muita gente sensibilizada, e aqui também eu não posso dizer que não, já tem muita gente que trata disso no tribunal, não está como nós queremos, porque ainda não conseguimos adesão de todos, adesão no sentido de atuar mesmo, de não precisar só dizer, fazer aquelas frases de efeito, mas partir mesmo para a realização. É isso que a gente procura, né? Não é só frase de efeito. Então, nesse sentido, a gente
já começou e tal, mas eu estou tendo certeza, Geisa, que acho que nesse segundo semestre nós vamos conseguir assim, dar meio que uma virada. Eu estou rezando e acreditando que a gente vai dar uma virada e que possa, não diria que retomar todo o tempo perdido, entre aspas, mas de dar assim, uma velocidade maior para que as coisas aconteçam no, conforme o nosso cronograma, conforme a gente imaginava, ou conforme o cronograma. Eu acho que, na essência, o nosso PLS estabeleceu esses critérios de sustentabilidade e racionalização de gastos institucionais, de modo assim, a aperfeiçoar os procedimentos todos administrativos do tribunal. E o que nós queríamos mesmo era essa revolução comportamental. Essa revolução comportamental, para mim, fundamental. Eu acho que sem ela, nem o tribunal, nem lugar nenhum. Fica todo mundo assim, um pouquinho, cada um, até olha com uma certa admiração, tal, mas não se dispõe a sair ali do seu comodismo e ir lá também. Agora, tem um ponto fundamental também, que é o poder do exemplo e essa atitude de contágio, que a partir do momento que uma pessoa toma uma atitude de mudar determinado ambiente, ela carrega as demais para fazer a coisa certa. E aí, como presidente do tribunal, é a posição assim dessa liderança também pelo exemplo, a possibilidade de implementar nas pequenas coisas essa mudança que a gente precisa ver acontecer de forma mais ampliada para toda a sociedade. Como é que é isso assim, para a senhora assim, no dia a dia, apesar dos processos, movimentos serem atrasados por conta da pandemia, de tudo que a gente está vivendo e que assim fez uma parada geral para todo mundo, assim, como é isso assim quando deita lá no travesseiro e pensa nisso? Eu fico feliz porque, por exemplo, eu consegui, né, eu assumi a presidência do tribunal, eu era vice-presidente, assumi agora em janeiro de 2021. Meu mandato vai até dezembro de 2022, 2 anos. E eu fico muito, assim, feliz, porque o meu gabinete específico, o gabinete de conselheiro em si, todo mundo lá já está devidamente sensibilizado para a causa. Porque o gabinete em si todo, né, que são as pessoas, os assessores todos que trabalham comigo, e às vezes eu noto até que eles dizem assim, mas conselheira, nas pequenas coisas, no papel de usar só um lado, não usar o verso, e assim, coisas pequenas, mas que demonstram que para você ficar lembrando a todo minuto, a todo tempo, é um envelope que me entrega uma documentação, e que o envelope não é jogado fora, que fica ali porque ele pode ser reutilizado. Várias ações são coisas pequenas de deixar de imprimir material. Eu tive que me adaptar porque essa questão de ler trabalho, processos grandes através do computador, para mim é ruim. Eu prefiro ler no escrito mesmo. Mas aí, assim, sabe quando é que você bota assim na cabeça e diz, não, eu vou ter que aprender a ler no computador mesmo, não tem, é para não ficar imprimindo. Então, assim, aspectos específicos, ações do meu gabinete como um todo, funciona muito bem, muito bem. E, assim, se fosse fazer um ranking lá, talvez, se tivesse sido feito um ranking até o dia que eu saí, talvez o meu gabinete fosse o que menos desperdiçasse. Desperdiçasse no sentido não de jogar fora tal, mas pela consciência que todos têm nesse sentido. Já agora na presidência é diferente, eu lido com o tribunal como um todo, né? Lido com o tribunal como um todo. Mas nós estamos tentando, eu tenho o setor de governança muito bom do Tribunal de Contas, estou hoje com diretores, assim, pessoas extremamente comprometidas, estou com uma equipe muito boa, e aos poucos nós estamos conseguindo, assim, demonstrada a importância. Agora, eu só fico preocupada porque acaba que quando eu vou dormir aqui, ou quando eu deito aqui, o meu travesseiro, eu digo, oh meu Deus, eu estou tão longe, mas assim, eu não posso esmurecer, nem posso passar essa visão da sensação que eu tenho de não estar evoluindo da forma como eu imaginei que fosse evoluir por conta disso, né? Por conta especificamente que era para estar num outro momento. Mas, assim, eu tenho que perceber que isso aí é uma fase, que é um momento que o Brasil todo, em todas as áreas, está vivendo isso, o mundo inteiro, aliás, no Brasil, o mundo inteiro. E eu não posso também me sobrepor a questão da sustentabilidade a outras questões. Eu acho que elas têm igual importância, Então, eu não posso também
esmurecer, quando eu esmureço, é só aqui no meu cantinho, não para eles, né? Eu não quero nem que ouçam, né? Ninguém nem ouça o que eu estou falando. Mas, assim, eu acho que nós estamos caminhando bem, eu acho que esse processo de tomada de decisão dos gestores como um todo, ele se mostra muito mais assertivo quando está associado assim, a um profundo conhecimento da organização, e isso eu tenho. Isso é muito importante. Eu tenho um profundo conhecimento hoje da minha organização. Essa proposta do PLS, eu olho assim, requalificando ela toda como espaço, e não só como um caminho para atingir os objetivos. Eu olho, requalifico e vejo como vários espaços. Não estou assim na busca de a qualquer custo ou a qualquer preço. Não é esse o caso. Então, para mim, é importante ver o tribunal como um todo. Eles são assim, organismos vivos e eles estão no processo de transformação, precisando se adaptar também a novas realidades e que, às vezes, né, tem que dar um passo atrás para poder dar um passo maior à frente. Então, isso também me alegra muito. E quero dizer que, em nenhum momento, apesar de quando deito no travesseiro ver que isso aí tem atrasado um pouquinho, eu acho que nós estamos indo ao encontro da necessidade e do desejo do cidadão. E essa questão da avaliação das políticas públicas, que é o nosso foco hoje, muito mais do que a punição ou do que está. É isso que eu digo assim, gente, é importante a gente saber da nossa fiscalização, do nosso controle, o que nós temos que tirar de importante daqueles processos de prestação de contas. Digamos assim, a questão da formalidade, ela já. O Tribunal de Contas aqui é o mais antigo, só tem mais antigo que ele o Tribunal de Contas da União. Nós temos 120 anos, 120 anos. Então, ele foi instalado 6 meses depois do Tribunal de Contas da União. Foi o primeiro Tribunal de Contas do Brasil. Somos 33 tribunais de contas, né, porque tem alguns que têm TCEs e TCMs, e tem o PCDF também. Mas isso aí, nós temos que partir desse princípio que, desde então, toda a formalidade, sempre ao longo desses 100 anos, desse século, todo mundo, não botou a vírgula aqui, não seguiu a lei tal, tal. Muito mais que isso hoje, nós estamos vendo de forma sustentável a questão de avaliar as políticas públicas. O que isso vai mudar na vida do cidadão? O que isso vai mudar na vida da cidade, desse jurisdicionado aqui? Então, digamos, esse aspecto para a gente hoje é fundamental. Todos os conselheiros eles estão igualmente afinados nessa necessidade. Foi uma coisa que eu propus ainda no início da minha gestão. Olha, os próprios auditores, que é os auditores que fazem todos esses relatórios de prestação de contas, tal, e depois passa só para o julgador. Então, nós estamos muito afinados nesse sentido de não de deixar de lado a legalidade, não é isso. A legalidade é importante, ela se faz muito importante em vários aspectos, né? Porque se não fosse, a legalidade não fosse importante, não existiriam leis. Mas a gente sabe que na administração pública você só pode fazer aquilo que está na lei. Mas não é o mais importante nesse momento. O foco é o impacto, né? Que vai gerar. Foco é o impacto da vida das pessoas. Ou seja, através de você vai dizer, mas como é que vocês vão fazer essa avaliação? Essa avaliação, ela realmente não é fácil, porque existem inúmeras variáveis. Mas, no mínimo, você vai perceber processos de prestação de contas de municípios. Eu estou falando municípios, claro que é Estado e municípios, nós trabalhamos com Estado e município. É porque, até para facilitar em termos de exemplo, porque o Estado tem os órgãos estaduais, o governo do Estado e tal. Mas a gente precisa ver o que as ações, aquelas políticas, nós não vamos tomar o lugar do gestor, não fomos, nosso papel não é esse de tomar o lugar do gestor, dizer o que ele tem que fazer, mas avaliar as decisões dele, avaliar as decisões, tanto de todas as formas, o impacto dela na vida das pessoas e, inclusive, a economicidade e os outros aspectos, a eficiência, a eficácia daquela política. Aí você me pergunta assim, em relação à sustentabilidade especificamente, digamos que nós vamos construir, eles querem porque querem construir uma ponte num lugar X. Então, os vários impactos que essa ponte vai, vamos dizer, ela beneficia mais ou nem tanto como a gente está imaginando. Porque muitas vezes o gestor, às vezes o político, ele dispõe de dinheiro, aí quer construir uma coisa assim que tenha nome, né, que tenha uma visibilidade maior, mas isso às vezes não se reveste em benefício para a população, porque aquela ponte ficaria muito melhor se fosse no lugar tal, ou se fosse só uma passagem molhada,
ou se, digamos assim, quais seriam as consequências disso, de desmatar aquilo ali, ou de tirar aquelas pessoas que moram perto daquele rio. Enfim, existem os vários aspectos a serem avaliados. Então, isso aí, o Tribunal de Contas ele vai começar a se dispor a estar sugerindo, a estar colaborando com o gestor para demonstrar esse aspecto. Não é só assim, dizer, vai construir, vamos ver só se gastou, se fez a licitação certa. Não é só isso. Nosso papel tem que mudar um pouquinho. Existe um consenso do Tribunal de Contas que isso é importante, mas mais que isso é que a gente possa avaliar aos poucos o que vai se revestir em benefício, impactar para a população do município, do estado, enfim, do local que ela se propõe. Conselheira Lilian, um ponto muito interessante que a gente abordou aqui, e que vários comentários apontaram nessa direção, né, que a posição de liderança, de fato, pelo exemplo, carrega e inspira. Muitas vezes a gente por não estar satisfeito com os resultados que a gente às vezes vê que patina um pouco, a gente precisa ter um momento ali de conversar consigo mesma, de se animar, porque isso é muito importante. E a rede, né, que vai se formando em torno disso, com outros gestores de outros tribunais, de outros órgãos públicos, também ajuda a manter esse ânimo, né? A ver que pode não estar caminhando, às vezes, tão rápido aqui, mas ali do lado o pessoal já avançou um pouco mais, já tem exemplos que podem ser também absorvidos e trocados. Então, esse processo de formação de rede também acaba sendo um ponto muito fundamental, né? E eu até me juntei agora, falar em rede, eu lembrei agora que me juntei agora a GPS, né, que é aquele grupo de gestão pública sustentável. Pública, exatamente. Até me juntei ao grupo agora, com a Adriana Tostes, com a Kathleen, né? Acho até que a Kathleen já falou com você aqui no. Já. Parece que já, assim. E aí eu até me juntei. Mas esse é um fato, né? Sem dúvida nenhuma. Essa questão da rede aí, ela é fundamental e é nisso que eu acredito, é nisso que eu aposto. Eu aposto muito isso, no exemplo, na liderar pelo exemplo, né? E é fundamental. E, assim, estar sempre ouvindo, tomar decisões democráticas dentro de um contexto X, porque qualquer decisão que você tome também ela tem que ser avaliada em relação ao impacto financeiro, né? E tem outros aspectos, não é só querer e fazer, não dá para simplesmente querer e fazer. Se bem que você precisa querer muito para trabalhar nessa área. Sempre tem que querer muito, porque se não for, você é engolido pela mesmice, pelo dia a dia, mas sempre foi assim, sempre deu certo, e que invenção é essa agora? Mais ou menos assim, né? Que não é o nosso caso lá, mas é no geral o que você ouve falar. Então, eu sempre me coloco assim como uma pessoa que pode estar, ou pelo menos curiosa no assunto, se não sabedora, mas assim, muito curiosa de saber quem está aderindo ao pacto tal, se o órgão tal aderiu a essa programação, tanto aquela gestão, o A3P, quem que está mais ou menos, que lida um pouco com isso. Isso é importante porque você acaba se juntando. A Tereza Vilar, que ela sempre é assim, fundamental, ela é sempre muito atenciosa, muito querida, e ela veio aqui já no Piauí, tal, e trabalhando muito nisso. Ela tem a questão das compras sustentáveis lá, né, na AGU, né? É fundamental, muito importante. Ela sabe só tudo, né, sobre o assunto. E ela também tem nos ajudado muito. Né? Precisamos sair. Tem lá em Manaus também, no Amazonas, Tribunal de Contas do Amazonas. Esqueci agora o nome dele, o conselheiro que trabalha muito com isso, com a parte ambiental também. Mas são pessoas assim que acabam inspirando e você acreditando, mas ali conseguiu, vamos conseguir também. São ideias que a gente consegue perseguir, não necessariamente pessoas, mas ideias que acabam, e gestos e ações, mais do que qualquer palavra. Eu acredito muito nisso e é o que eu aposto e acho que no futuro a gente vai deixar um legado importante nesse aspecto. Com fé em Deus, pelo menos até o final de 2022, a gente consiga deixar um legado bem importante. A sustentabilidade ela não tem gênero, né? Todo mundo precisa aderir de uma forma muito estruturada, consciente, principalmente responsável.
né? Porque qualquer gesto conta para que a gente possa fazer as mudanças necessárias. Mas não foi à toa que eu optei por puxar esse tema das mulheres sustentáveis, porque na minha visão tem um quê de feminino também. A gente encontra muitas mulheres liderando processos de mudança institucionais, fazendo movimentos para que aquilo aconteça, e todos os relatos que eu já tive a oportunidade de reunir aqui tem muito da persistência e de não... Cuidado também, sei lá, tem alguma coisa mesmo a ver. Do cuidado com o futuro, talvez um olhar assim, né? Do que a Exatamente. gente precisa preservar. Eu queria, enfim, saber qual é a sua opinião a respeito disso. Assim, a gente já está nos minutinhos finais, mas assim, se a senhora compartilha talvez essa visão que o feminino também é um ponto importante para trazer para a discussão da sustentabilidade. Sem nenhuma dúvida, sem nenhuma dúvida. É porque eu acho que o feminino, acho que as mulheres, de modo geral, elas param um pouco mais para pensar. Não sei, param. Eu penso muito nisso. E em parar, e em ter assim, uma preocupação talvez maior. Eu digo muito que assim, não há uma diferença biológica significativa entre homens e mulheres, biologicamente falando. Mas, socialmente falando, eu acho que existe uma diferença muito grande. E, assim, é uma questão de cultura mesmo, de, de, de você ver ao longo do tempo de como são criados, essas formas como são criadas, infelizmente, e acaba saindo das nossas próprias casas, a forma como a gente cria as mulheres, os filhos mulheres e filhos homens. Então, isso acaba mexendo um pouco. Por isso é que eu acho que a parte biológica talvez influencie menos. Mas a mulher tem essa característica, assim, de um cuidado maior, talvez uma percepção maior das coisas, da importância. Até no serviço público a gente sente isso, mesmo ela sendo mais ocupada. Mas eu acho que o olhar da mulher para esse aspecto da sustentabilidade, que exige um pouco mais de engajamento, que existe um pouco mais de... Eu não sei nem falar que é a palavra, mas eu não tenho nenhum estudo a respeito disso, me parece que não tem, eu não conheço, mas sem dúvida não, que é muito mais fácil a gente trazer para o nosso lado. Eu digo assim, no nosso grupo lá, do plano de logística sustentável, eu percebo que as mulheres assim, elas têm um cuidado maior de ver detalhes que provavelmente os homens não vejam. E isso ajuda mais, eu acho que ajuda mais. Não que exista a intenção deliberada de uma participação maior das mulheres, mas, sem dúvida, a mulher, essa persistência da mulher, talvez as dificuldades que no dia a dia talvez elas enfrentem, porque eu não gostaria de fazer essa comparação, até porque eu não gosto muito de os homens a serem diferentes no sentido de serem piores ou melhores. Eu acho que eu prefiro ver as pessoas como pessoas, mais do que como homens e mulheres. Mas eu tenho que acreditar, eu tenho que ver a realidade. A realidade demonstra isso. As mulheres, quando elas assumem mais para valer. Eu sinto muito isso. E eu gostaria e gosto muito de ser cercada por homens e mulheres, mas sem dúvida nenhuma, as mulheres elas têm um papel diferencial e fazem uma diferença num trabalho como esse. No trabalho não específico do tribunal, mas no geral. Eu acho que elas percebem, têm uma visão mais a longo prazo, nesse sentido, de ver a sua família lá na frente, de ver as outras gerações. Tudo que o homem ele está muito envolvido no agora, no aqui e agora, no que vamos ganhar agora, no que vamos receber. Então, isso talvez um pouco, né, sem querer de jeito nenhum, porque acho que os homens são grandes parceiros e precisam... Não é para... Tenho só teu marido, teu filhos, todos homens, enfim, teu neto homem, tem uma mulherzinha, uma menininha, uma neta. Mas, assim, eu acho que a visão da mulher ela acaba sendo um pouco mais... se adapta melhor, se adequa melhor ao que pelo menos aqui no nosso tribunal, no geral, a gente entende como importante para a sustentabilidade. Conselheira Lilian, muito obrigada por você ter aceitado o convite de estar aqui com a gente. Foi uma conversa maravilhosa, foi uma oportunidade, assim, gratificante de uma segunda-feira trazer tanta potência.
tanta realização e principalmente assim esse olhar que eu acho que é a soma de todos os olhares. Não é um processo de rivalizar, muito pelo contrário. Quando a gente fala de trazer o feminino para a conversa, é justamente também mostrar que existem esses movimentos que estão acontecendo e que podem fortalecer outras funções e missões também que a gente se soma mesmo naturalmente, né, ao engajar tanta gente para essa questão da sustentabilidade. Isso é importante. Eu acho que inspirar pessoas, inspirar através tanto de atos e de ideias, eu acho que é fundamental isso. Acho que nós já estamos longe, atrasadas com isso, mas eu estou sempre acreditando e cada vez mais aqui, com esse convite seu, eu fiquei super feliz. Eu confesso para você que eu ganhei o dia por conversar esse minutinho aqui com você, Geise, porque a gente pode, de alguma forma, externar esse sentimento, ou colocar essa necessidade. E esse trabalho que você faz em relação especificamente, trabalhando com mulheres aí, para demonstrar, e as mulheres, elas são fundamentais nesse processo como um todo, não só nesse, mas em todos, como os homens também são. Eu fico muito feliz de poder, de alguma forma, contribuir com o meu Estado e contribuir com a população, ou quem for simpatizante ou quem não for simpatizante, que possa ter da importância do momento que a gente vive e que precisa de atos e atitudes, muito mais do que qualquer ativismo, a gente precisa de atos e atitudes. Muito obrigada. Boa noite a todos que acompanharam a gente aqui. Vai ficar disponível essa live no meu perfil, mas depois a gente vai transformá-la em podcast, aí a gente vai espalhar aí pela esfera do podcast, todas as plataformas de áudio, e aí a gente vai poder espalhar também essa mensagem que é fundamental, de fortalecimento mesmo e de movimento, que a gente precisa para fazer as coisas mudarem. Ok, parabéns para você, viu? Obrigada por tudo. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.